Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Calebe e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos, Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma e Idbaas, e de uma filha chamada Azeleupone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Éfer, Temene e Astare. Azur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Etna. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. E Estom foi pai de 3 filhos, Bet-Rafa, Pazéia e Teína. Teína foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iro, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jéter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Gered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram um grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maacá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa.
Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joaquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também de Joás e Sarafe, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Simão foi pai de 5 filhos: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibsão. E Mibsão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Zacur. E Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos e famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias; Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel; Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sife, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale, onde fica aquela cidade. Ali, eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes acabamos de mencionar foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Izi: Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje.